A Sede Estúdio apresenta podcast Microfone Aberto. Convidado, Paulo Fernando de Oliveira. Olá, senhoras e senhores, começamos mais um Microfone Aberto da Sede Estúdio, aqui na Rua Independência 800, Loja 2. Segundo recado, inscreva-se no canal Sede Estúdio no YouTube, certo? E sem mais delongas, vamos hoje bater outro papo genial, um cara fantástico, um amigo, um cara batalhador, um profissional altamente qualificado. Eu não sei o nome dele, mas chamam ele de Paulinho. Paulinho, meu querido, seja bem-vindo. Muito obrigado, Neno. Muito feliz aqui, tenho acompanhado todo o trabalho que você tem feito aqui. E aqui estou eu, né? Paulinho do Garra. Paulinho chamado, do Garra, é hoje, né? Mas, por favor, vamos desmistificar. Anos, né? Eu tentei, por muito tempo, matar o Neno, o professor Neno, né? Porque meu nome é Carlos Alexandre, mas não serve para nada. Todo mundo é Neno, né? Então, se tu puder me fazer a gentileza de me contar teu nome, eu ia ficar muito feliz. O meu nome é Paulo Fernando de Oliveira. Virou Paulinho porque eu era magrinho, né? E filho único. Mas aí era Paulo igual. E o Paulinho virou quando fui professor aos 19 anos, num cursinho. E nesse cursinho eu era muito novo, né? E acabou virando Paulinho, e ficou de Paulinho. Então, Paulinho, vamos bater um papo, vamos retroagir no tempo. Tá? Vamos lá. Escola. Onde comecei, né? Onde começou, lógico. Então, Ana Luísa Ferrão Teixeira, Vila Fátima, nasci na Vila Fátima, costumo brincar, sou muito brincalhão, né? Pra quem não conhece, tá vendo o programa, eu brinco muito, até demais às vezes, né? Mais ou menos como você. Eu parei com isso. E levo a vida, assim, as pessoas acham até que tu tá pilhado, às vezes, às 6 da manhã. Sim. Eu acordo às 6 da manhã e nasci na Vila Fátima, e fazia o colégio Ana Luísa lá. E de tanta brincadeira que eu faço, eu inventei que a Vila Vergueiro, onde você morou a vida inteira... a culpa é minha agora. Ela subiu, ela foi pro Alto da Fátima. Sim. Então, da rua, da piscina do comercial para cima, sim, eu já estabeleci uma nova marca, ali é Nilverg. Nilverg. Hoje tudo é Nil, hoje tudo é Nil. Gente, ele é VIP, tá? Ele é VIP. Bom, mas continuamos morando lá, né? Tá, beleza. Isso tu quer dizer vamos lá. É o primeiro momento. Primário. Depois daí, a gente, com muita dificuldade financeira, eu sempre brinco, adoro dizer, né? Quem é de vila sofria bastante porque sempre tinha que achar opções sem ter dinheiro, né? Então eu fui pro Colégio Cecília de Costa estudar, fiz ensino médio lá, de um curso que não tem absolutamente nada a ver comigo, porque de novo a vila. Vou falar várias vezes. Vila, gente, depois é o que sobra. Depois aqui embaixo nós vamos botar o Pix dele, tá? E aí, qual é o curso? O que sobra? Pra vila é o que sobra. Tá, né? Passa essa parte. E aí parei e fiz o curso de técnico em prótese odontológica. Deveria ter sido dentista, colega da Linéia. Mas aí eu fiquei 2 anos fazendo cursinho e ali eu virei professor. Por quê? Porque eu tinha, quando eu saí do meu primeiro emprego com 13 anos, eu comecei com 13 anos no primeiro trabalho, e filho único, pai não era favorável a isso, até foi meio uma atitude unicamente minha, a mãe assinou embaixo, e aos 16 anos eu ingressei na Rádio Planalto. Olha aí. E trabalhei durante 4 anos lá. Tá. E lá eu inventei um programa de vestibular. Sim. E levava os professores do cursinho. Pergunta que não quero calar. Você fez o Garra ou não fez o Garra? Eu não fiz o Garra, eu fui o fundador do Garra. Mas eu fiz um cursinho que se chamava Visão. Visão era uma espécie de unificado passafundense. E o Ironi Andrade era o meu professor. Esse já teve aqui. O Ironi, O Esse... Ironi foi meu professor no Ceci. E ele foi professor desse cursinho. Ele tinha cabelo ou não tinha cabelo? E ele tinha alguns cabelos, né? Ele vai nos matar, mas tudo beleza. Depois, o meu primeiro emprego foi no cursinho pequenininho que tinha em Passo Fundo. E depois eu fui pro Gama, do professor Romero. Gama. Me deu essa oportunidade, eu já agradeci várias vezes ele, pessoalmente. Então, vamos de novo. Grande Romero. 19 anos, um piá, tinha uma chance, eu agarrei isso com todas as garras que eu tinha na época e
E estudei bastante mesmo. Eu fiquei 1 ano no Gama e já fui para o Michigan com o Ironi Andrade, que era meu professor. Sim. E lá ficamos, eu acho que 3, 4 anos. E eu sempre dizia, eu tenho um sonho. Nós temos que ter o nosso cursinho. Deixa eu te contar. Aí surgiu o Garra. Deixa eu te contar antes que o trem passe, né? Eu também passei na história do professor Romero, né? Aham. E ele foi um cara que me disse só uma coisa: você pode. E aí eu terminei, porque na época tinha o EJA, aquelas Sim. coisas. Eu terminei, fiz vestibular, tive uma experiência que você não teve. Não é eu que tenho que falar, mas eu tenho que contar essas histórias. Aonde passei como universitário, virei professor. Que maravilha. Tanto na UPF, quanto na UNC em Concórdia e quanto na Univale em Itajaí. Não consegui dar aula na FURB, onde eu fiz meu mestrado. Mas agora o professor passou. O professor Bom, passou. alguma história do Garra que te leve a contar para nós que foi algo marcante? Foi você? marcante porque nós éramos em 4 do Garra, éramos em 4 do Michigan e 3 do Gama, Sim, que nos reunimos. Né? sim. E eu estava lavando o carro, até assim, quando um colega meu sócio, chegou de moto e eu disse, quando é que nós vamos abrir meu cursinho? Eu acho que isso é interessante. Olha que interessante são as palavras, né? Certo. A Cecília Meirelles diz, ai palavras, que estranho o poder é o vosso. Olha aí. Ó. Então, aquele dia eu disse, quando é que nós vamos montar o nosso cursinho? Uhum. E o Adilvo, meu sócio até hoje, disse, qualquer hora vamos sentar e vamos... Daí eu disse, qualquer hora não existe no relógio. Que eu sempre digo nas palestras que eu faço, qualquer hora não existe. Que nem hoje. Se eu dissesse qualquer hora eu vou lá te visitar, eu nunca viria. Certo. Como foi dito, nós vamos lá, segunda-feira, 15 horas, estava aqui. Certo. Né? Sim. Então, marcamos uma data, um horário e fizemos uma projeção, tudo escondido, né? Porque estávamos trabalhando. Uhum. Tínhamos que ter a ética de terminar o trabalho até o final do ano, né? E fizemos uma previsão de ter 300 alunos para poder pagar as contas. Uhum. Compramos as cadeiras em Florianópolis, na Sequipel, lembro o nome ainda da empresa. E descarregamos uma carreta de cadeiras nós mesmos. Uma carreta mesmo. Ali na rua Bento Gonçalves, shopping. Eu ia te perguntar, onde foi o primeiro? O primeiro... Não, daí a previsão era 300 alunos e tivemos 950. Daí nós tínhamos preparado a sede da Igreja Metodista, no último andar. A sede principal seria na Cátia. Lá embaixo, na Antônio Brasil. Migliorini, pessoa maravilhosa, que disse assim, não está pronto, mas em 2 meses eu entrego o prédio pronto, no 3º andar. E daí lá a gente teve que ir para a Metodista, pegar mais um pedaço, e naquele momento o Michigan parou as atividades, e nós pegamos a sede para poder funcionar em 3 sedes, o primeiro ano do Garra. Então esse é um fato curioso. No primeiro ano já tinha 3 A sedes. previsão era 300 e chegamos a 900. Tá, deixa eu antes que o barco passe, deixa eu te perguntar. Você é professor de quê? Sou professor de literatura. Que é a matéria mais interessante do ponto de vista que trabalha com sonhos. Acabei de falar, né? Sim. Sonhos, ideias, atitudes. Os autores, os escritores passam isso. E eu sempre carregava isso. E até hoje, qualquer dificuldade que exista na cabeça da gente, muitas vezes um verso, né? Já agora me lembrei um que eu vou deixar para o final do programa. Olha aí. Até porque nós estamos em dezembro, esse verso é pertinente ao mês de dezembro. E é de um autor famoso da literatura brasileira. Então, quando às vezes a gente está meio balançado, o Carlos Drummond, vou pegar um exemplo. Vai. O Carlos Drummond diz assim, o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou. Quem escuta isso? Meu Deus, que depressão desse cara. Daí olha o 4º verso. Mas a vida continua. Perdeste o melhor amigo, mas tens um cão. Quem tem um cão sabe o que quer dizer isso. Certo. Teu amigo morreu, teu amigo te fez uma coisa errada para ti, tu perdeu. Tu tens um cão. Então a literatura foi minha bengala, sabe? Sempre que eu podia estar sempre sonhando. Sempre. Então tu tens faculdade de... Daí, com 19 anos, eu estava dando aula no cursinho sem faculdade nenhuma. Sim. Aí eu me obriguei a entrar na faculdade que corresponde à literatura. Certo. Que é o curso de letras. Certo. E foi uma briga para fazer a faculdade, porque não tinha mais tempo para ir na aula. Sim. Porque nessas tinha alturas... que dar aula. Nessas alturas eu estava em 5 cidades dando aula. E a maior loucura de todas, né? Foi dar aula em Rio Grande.
que dá 600 quilômetros. Né? Saía daqui de manhã com ônibus da Unesul, chegava a uma em Porto Alegre. Naquela época, olha o detalhe das mudanças. Você fazia 4 horas passando em Porto Alegre. Hoje é 4 horas e meia. Tu quer dizer que tinha um cursinho lá em Rio Grande. Que me contratou para dar aula. E eu fui. Era um desafio. Porque de Rio Grande, esse cursinho só tinha professor de Porto Alegre. Sim. E era vamos dizer, a vitrine para dar aula em Porto Alegre. Sim. Aí eu dei um ano de aula lá em Rio Grande. Saiu uma matéria na RBS local. Sim. E depois saiu a nível estadual essa matéria de uma coisa que eu fiz lá na praia do Cassino com os alunos. Fiz uma atividade física antes da prova. Me chamaram de louco, mas era uma maneira que eu tinha de tirar o aluno daquele pensamento... Do foco maluco de vestibular. Maluco de vestibular, né? E daí ali eu fiquei conhecido. Aí eu tive um convite para ir a Porto Alegre. E o cursinho bombando aqui, né? Depois durou... Isso foi em 89, imagine. Sim. E daí, em 2001, surgiu a nossa faculdade. Sim. FAPLAN. Tá, vamos por partes. Então, já dei o pulo lá na faculdade. Então, o cursinho, ele, digamos assim, ele foi... Foi a mãe. Sim, mas ele foi se acomodando no tempo ao natural. Sim, ele foi indo, ele foi diminuindo, cada vez diminui mais o número de alunos. Sim. Vai chegar um momento, que não sei quando, se é daqui 5 anos, que a medicina vai virar odonto, do ponto de vista de disputa. Né? Teve, não vamos dizer qual instituição, mas famosa, antiga, sim, que não fechou a turma de odonto. Imagine. A medicina já está em 2 por 1 em alguns lugares. Entendeu? Então a medicina vai ser quase... Tem dinheiro, vai, matricula e paga. Tá, foi bom tu chegar aí, porque tu sabe que na frente de um professor tem outro professor. Isso né? aí, exatamente. E atrás desse professor tem uma família de professores. Isso aí. Qual a tua visão atual sobre a educação brasileira? Agora vamos falar um pouquinho. Eu não imaginava que chegaria na situação que chegou, né? Pontos positivos, pontos negativos. A modernidade, ela chegou. E eu sempre era contra o tal EAD. Até um dia que... Achei um... não. Mas mudei. Tá, não, mas para aí, eu vou te dizer. Eu quando licionei, eu ergui a bandeira do EAD. E vou te dar um exemplo rápido e depois nós voltamos aí. O menino que está cursando graduação, que foi 20 anos da minha vida como professor dentro de sala de aula, aquele menino não pode fazer EAD. Por quê? Porque a gente está na frente dele e ele está com dificuldade. Sim. Imagina tu chegar para ele e dizer assim, tu vai estudar a hora que tu quiser, tu vai ler a hora que tu quiser, tu vai fazer as tarefas. Gente, ele não vai fazer. Não. Agora, pega um profissional que tem lá seus 10, 15, 20 anos de carreira, aí o EAD serve. Por quê? Porque aquele profissional é maduro e ele sabe o que ele vai buscar dentro do EAD. Só que não me deixavam explicar isso. Então, eu era o careta que era contra o EAD, mas aproveitando a oportunidade. Bom, mas segue aí. E eu te fiz essa pergunta porque você tem etapas da educação, inclusive vocês pegaram o auge vestibular, era 63 por 1 na administração. Pegamos o auge dos vestibulares, né? Por esse número de alunos, né? Mas eu sou um cara que é importante para quem está ouvindo, que eu sigo muito uma música do Raul Seixas, né? Aliás, muitas músicas dele. Eu prefiro ser um cara que seguidamente muda de opinião do que ter uma opinião formada sobre tudo. A metamorfose é uma metamorfose. É isso aí. Sabe por quê? Pelo seguinte, daí um dia uma moça que trabalhava num tabelionato daqui da cidade, eu encontrei ela, daí Paulinho, tudo bem? Tudo bem? E daí como é que tá? O que tá fazendo de faculdade? Tô fazendo administração. Eu digo, que legal, qual faculdade? Tô fazendo EAD. Aí eu fiquei quieto, e ela percebeu. Sim. Ela, se não gosta de EAD, eu já percebi. Eu disse, eu tenho algumas restrições e tal. Daí ela disse assim, tá, então só um pouquinho. Eu ganho 1.800 por mês. A minha faculdade, EAD, custa R$220. Uma normal custa 800. E uma normal custa 800. Eu teria como fazer? Não. Claro que não. Certo. Então eu te pergunto, é melhor eu fazer um EAD ou não fazer nada? Daí encerrou a minha reflexão. Aí vem aquele negócio, e o tempo passa igual, né? E o tempo passa igual. O tempo. E daí eu pensei assim, não, tu tem que mudar. Tu não pode mais ser contra o EAD.
E aí comecei a entender o EAD como a grande mudança, Sim. ao mesmo tempo sabendo que um professor em sala é outra coisa, né? Paulinho, Né? tu é careta, tu para com isso, cara, que o teu negócio tu quer o aluno na tua frente, aquele contato Claro, humano. com certeza, com Entendeu? certeza. Então não vem que não tem. E ali na pandemia, as aulas do cursinho foram tudo via EAD. EAD, e era um pavor de dar essas aulas. Porque eu vi um microfone Era ali, deprimente. né? Eu não tinha que nem agora, tô falando com você. Sim. Estou imaginando que tem gente nos vendo, um monte de gente. Uhum. Então é mais fácil. Agora, eu não conseguia imaginar o aluno em casa sentado Sim. copiando a minha aula. Né? Sim. Tu entendeu? Eu Sim. não conseguia brincar, era Sim. sério. E então eu acho que essas mudanças que ocorreram. Agora também, podiam fazer 10 programas sobre isso, né? Outra coisa, muita gente alertou isso. Sim. As profissões mudaram. Sim. Algumas vão desaparecer. Isso aí todo mundo já ouviu falar. Sim. Né? Sim. Então essa é mais uma mudança do ramo da educação. Certo. Né? Os cursos que mais cresceram, hoje você vê meninos de 25, 28 anos ficando milionário, Sim. investindo em startup. Certo. Né? E qual é o curso que dá um suporte disso? É a tecnologia. Sim. Os cursos de Os tecnologia. TI estão bombando. É isso aí. Então, daí hoje tem empresas em Passo Fundo, de piazada, Sim. que eles estão ganhando mais que médico. Estão ganhando mais que Então, nós. daí eu tenho que juntos. começar a entender, né? É. Então, houve uma mudança. E também me preocupa bastante a geração, isso aí é um outro assunto, que vem agora, anterior a essa também. A anterior, Sim. é uma geração que é mais acomodada. Até ontem eu vi a Ana Beatriz, aquela psiquiatra famosa, que tem vários livros escritos falando. Ela disse que o problema é que a gente só tinha o básico. Sim. E hoje os pais querem dar, olha a frase dela, os pais querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram, Sim. para eles não sofrer como os pais sofreram. Chama-se compensação. É compensação. E aí o que acontece? Eles não têm um espírito de buscar, de correr atrás, que nem tu teve e eu tive. Mas o que me preocupa no tal EAD, e eu brinco muito, minha esposa é dentista, como você sabe, e eu brinco muito com essa história do EAD, né? Alô, doutora, eu tô com dor de dente. Então tu liga o teu computador, tá? Bota o fone de ouvido que eu vou curar a tua dor de dente via EAD. Isso não existe, gente. Isso não existe. Mas então, beleza, tirei de ti o que eu queria, então vamos voltar aonde nós terminamos, né? Que era a transição entre o cursinho e a aventura de ser dono de uma faculdade numa época que era privada, privada não tinha dono, né? Eram as comunitárias chamadas privadas na época, ou né, federal, estadual, essas coisas. E vocês foram donos de uma faculdade. Lamentavelmente, como eu sempre digo, né? Quando tu é sócio, tu é refém da maioria. Certo. Então a faculdade ela surgiu em 2001 e, lamentavelmente, na minha visão, foi vendida em 2009 Tá, mas vamos lembrar da coisa boa. Que é o Grupo Anhanguera. Tá, vamos lembrar da coisa boa. Mas eu iria voltar igual. A faculdade começou sabendo o que tinha no mercado. Certo. Tinha no mercado o UPF. A UPF é uma faculdade que nunca teve dono. Isso sempre foi um problema, porque cada gestão faz uma gestão conforme a sua cabeça. E nunca teve limite regional, né? Pois é, exato. Então, daí, as prioridades são umas, e uma faculdade particular, a prioridade é uma. Certo. Tem que ter resultado. Sim, e financeiro. grana. É isso aí. Tem que ter lucro. Ninguém que está trabalhando com uma faculdade trabalha por amor à camisa, por amor à educação. Pode ter amor, sim, tem que ter. Mas trabalha por resultado. Certo. Então, nós percebemos algumas coisas que aconteciam na UPF na época. E, inclusive, eu me lembro, jamais eu vou citar coisas aqui, mas algumas pessoas se preocupavam muito conosco. Claro que sim. Alguém chegou a dizer assim numa reunião, que eu sei, tem que dar um jeito de matar esses caras no começo, porque depois eles podem incomodar. Certo. E sabe por quê? Porque assim, a gente entregava um projeto lá, o projeto passava em 52 setores. Quando se lançava a ideia, a FAPLAN já tinha lançado. Por quê? Porque sentavam os sócios, vão fazer, manda fazer o banner, vai para a rádio, tu vai para lá, eu vou para cá e tal. Era isso aí. Então, assim, era a rapidez de decisões de vocês instantâneo, né? que começou a encher o saco de Exato. todo mundo. E daí nós tínhamos uma coisa assim, a gente não queria fazer uma faculdade barata. Sim. E nem cara.
A UPF, ela tinha um valor que eu acho que era o valor que ela tinha, que era de operar. Era caro. E, Era caro. e a gente colocou mais barato e conseguimos classificação boa de MEC. Uhum. E daí só um exemplo, assim, a faculdade de Direito, assim, né? Uhum. Eu participei de algumas discussões, assim, quando foi montada a faculdade. A gente percebeu que tinha algumas disciplinas que tinha no currículo da universidade, Uhum. que lá no quarto, quinto semestre, que devia estar no segundo semestre. Sim. E os alunos reclamavam isso. Sim. Mas ninguém parece que escutava. Então a gente fez isso. A gente fez um curso de Direito, tudo como o aluno queria, conforme o que se escutava no mercado. Ou com um currículo mais palpável ao menino que não isso. sabia nada. E isso deu um boom no Direito. Sim. Quantos cursos tinha? Tinha 10 cursos quando foi vendido. Não. No final. Para. Vamos lá, no começo. Quantos cursos tinha? 3 cursos. Era Direito? Começou com Direito, Administração e Contábeis. Contábeis. As 3 da tua área, Contábeis. Sim. Depois? E depois foi indo. Daí veio os cursos mais práticos, que naquela época estavam surgindo o quê? Estava surgindo os cursos que se faziam em 3 anos, os tecnólogos. Os tecnólogos. Né? E daí veio gestão comercial. E aí veio vindo vários cursos até chegar nesse número que eu falei. Tá. E aí teve uma grande receptividade. Esse número de alunos, quando foi encerradas as atividades, 2.800 alunos tinha movimentando ali. Sim, para uma privada. E tinha 2 coisas maravilhosas, que era o quê? O ponto de localização central, era na tua rua, né? Onde você morava. Isso. 100 metros da Avenida Brasil. Sim. Errado, 40 metros da Avenida Brasil. E também tinha um preço acessível. Se tu pulasse a janela da biblioteca, dava menos. É verdade. Da Brasil. É verdade. E daí, então, tinha um ponto bem central, preço bom, e não se poupava a qualidade de professor. Sim. Isso é uma coisa que os professores eram muito bem selecionados, e se algum dissesse assim... Mas bem pago. Esse é o meu... pagava bem, acredito que era melhor que a UPF, na época, né? E tinha uma coisa bem interessante, assim, que era... Quando um professor... Isso eu me lembro que teve um caso ou 2. Meu jeito é esse, de ser, e se quiserem... É assim. Então, tu não tá vai. Fora. Tu tá fora, porque aqui é do jeito que tá definido pela empresa. Sim. E do jeito que o aluno gosta. Não é a empresa que vai se adaptar a você. E não teve lá essa história de passar a mão no aluno e dar notinha. Não era assim. Era um negócio sério para poder ter resultado. Sim. Entendeu? Sim. Então, os professores tinham que saber que eles tinham que se puxar o máximo para ajudar os alunos. E se o aluno ficasse, era aluno que a gente poderia perder. Então, a gente tinha que ter esse cuidado. Mas não tinha isso aí, porque daí não teria qualidade. Beleza. Vamos lá. Eu não quero que tu chore pitanga aqui. Nós temos que conversar coisas boas. Aí encerrou o ciclo universitário. Encerrou o ciclo em 2009. Porque em 2008 eu ainda consegui segurar a venda até 2009. Aí em 2009 sobrou apenas o cursinho. E ali eu vou te falar. Não é chorar, mas eu preciso dizer isso. Eu não entrei num processo depressivo ali, porque eu sempre fui muito forte, né? A literatura me ajudava muito. Não, tu é um cara de astral. Eu enxerguei aquilo ali bastante... Daí eu fui fazer o quê? Muito novo, né? Ainda me acho novo. Fiquei no cursinho mais um período e atualmente eu dou 3 horas de aula por semana, porque hoje são 4 turmas. Sim, né? sim. São 3 turmas de manhã, uma à noite, às vezes tem 2. Eu dou 3 aulas de manhã e uma aula à noite. No caso de hoje eu estou encerrando as aulas, hoje à noite eu dou 40 minutos de aula. Sim. Então, isso significa que eu Ele ainda sou professor... Ele está dando mais 40 aqui, né? Mais 40 aqui agora. E eu sou professor, né? E daí faço algum investimento meu, pessoal, de algum imóvel, alguma coisa que eu gosto de fazer também. E é uma paixão que surgiu, não fala. Lá atrás, né? Não fala que senão eu vou embora daqui, né? Tu tá te auto conversando contigo mesmo, né? E daí eu tenho preocupado assim. Mas o que é interessante, que a literatura, ela te abre a cabeça. Sim. O dia que tu quiser fazer um programa de literatura, acho que nós vamos ajudar bastante gente. Então tá fechado. Sabe por quê? Aqui não tem frescura, meu irmão. Eu vou escolher os textos para trazer. A literatura ensina uma coisa para nós.
que é vida? Eu vou dar 2 ou 3 frases, que não é Certo. nem um escritor. Frase minha, que eu tiro dos autores. Conclusões. Conclusões. Isso. A vida é uma passagem. Até tem um programa de TV da Modo Viagem, que eu assisto bastante. Eu passo quase vendo só Modo Viagem. Por quê? Porque tenho o pavor de 2 coisas que no momento me enlouquecem. Política Certo. e futebol. Certo. Né? Eu sou um colorado Somos 2. sofredor com tudo que acontece. e na política eu vejo coisas que eu fico louco. Não. Dos dois lados. Isso, deixa quieto. Então, se eu falar isso aí, eu vou dizer, então, não, eu tenho que escolher o menos pior. Certo. Qualidade de vida. No primeiro turno sempre tem 3, 4 candidatos, ainda é mais fácil. Mas no segundo tu fica apavorado, né? Sim. Bem, e o que eu aprendi? Então, estamos de passagem. Certo. Segundo. Mas esse estamos de passagem tem que ser bem entendido. Não ficamos aqui. E nós temos que ter isso muito claro, sabe por quê? Porque daí tudo passa a ser mais leve e Sim. mais tranquilo. Não falo mais com o Neno. Não briguei com o Neno. Mas por que brigar com o Neno? Sim. Não, ele fez uma coisa pra ele. Cara, vai lá e conversa com ele. Sim. Tu vai morrer. Tu não leva nada. E aí também tu deixa de ser escravo, como algumas pessoas são. Sim. De trabalhar 15 horas por dia. Tem gente que trabalha, até quero fazer esse... Não é querer ficar bem com todo mundo, mas eu Certo. preciso falar isso aqui. Tem gente que trabalha 15 horas por dia aqui, que já é rico, muito rico, mas é por muita paixão mesmo. Tem Sim. isso, tem isso. Tem. Os Tem. que gostam. Aí o cara larga até a mulher, os filhos, para fazer isso. Certo. Eu respeito isso, porque é um jeito... É amor. Agora, algumas pessoas estão levando a vida. Quando tiver 60, 70, eu vou aproveitar a vida. Só que daí, quantos anos tu tem para tu aproveitar a tua vida? Então, eu acho que nós temos que aproveitar a vida inteira. Né? Então, a primeira lição é essa, finitude. Tema que eu falo com os alunos. Sim. Né? E onde é que eu tiro isso? Lá no Barroco. Quando eu pego o Barroco, estou estudando o Barroco com eles, eu digo, brevidade da vida, brevidade dos sentimentos. Tudo é passageiro. Aí vem o Drummond e diz aquilo que eu disse. Né? A literatura, ela foi tão importante que tu, Neno, há 30 anos atrás, tu teve um filho, 28, né? 28. Naquela época, 28 anos atrás, as pessoas namoravam. Sim. Depois de uns 2 anos para frente, acredito eu, fiz um cálculo, que aí por 1990, começaram a ficar. Sim. Ah, é? Tô ficando. Só que o Carlos Drummond escreveu um poema em 1944 dizendo que isso ia acontecer. Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Depois de amanhã é domingo. E segunda-feira ninguém sabe o que será. Olha que legal isso. O Drummond antecipou o que iria acontecer na maioria das relações de hoje em dia. Hoje beija, amanhã não beija. Mas chama isso, tem 4 letras. Ficar. É isso aí. Deixa eu dar um recado aqui para quem está nos vendo e nos ouvindo. Se você gostou desse videocast, do nosso bate-papo, entre no Instagram, @complexosed, e entre também no e-mail sedepassofundo@gmail.com para se autoconvidar para vir aqui. Também inscrevam-se no canal Sed Studio no YouTube, é onde o microfone aberto está sendo liberado em sequência. Bom, chega. Agora vamos conversar da paixão sobre veículos de 4 rodas. Isso aí. Isso me ajudou bastante nos últimos tempos, com o tempo que começou a sobrar, de me envolver com isso. Começou com o hobby. Sim. E hoje em dia até digo que quase virou negócio também. Sim. Por quê? Sim. Porque o sonho é tu ter um carro. O primeiro carro foi uma Kombi. Né? Isso faz o quê? Isso já faz, acredito que uns 15 anos. Sim. Kombi Corujinha, ninguém imaginava. Se quiser botar no Google agora, se você bota lá, carro antigo mais valorizado nos últimos 10 anos. Tá lá, Kombi Corujinha. Porque os alemães vieram buscar as corujinhas no Brasil. Sim, buscaram tudo. Estão levando tudo via Itajaí. Outros portos também, mas Itajaí embarcou não sei quantas centenas de Kombi. E o preço explodiu. Então essa Kombi eu tenho até hoje, uma 72. Foi feita por nós mesmo, numa chapeação da cidade. Dá a propaganda da chapeação sem problema nenhum. Não tem problema, não, mas eu acho que nem existe mais, sabe? Que esse é um problema de Passo Fundo. Poucas empresas hoje
que tem grandes empresas de chapeação. Sim. Mas o foco não é carros antigos. De recuperar. A maioria, as grandes, é seguro, Sim. porque o montante é muito alto. Sim, né? sim, sim. E as recuperadas, e as que fazem restauração são contadas nos dedos, 2 ou 3 que fazem, Uhum. entendeu? Tá. E aí, então, tem as grandes que fazem. Tá, mas A vamos maior lá. que tem na nossa região, vou dar o nome, Claro que sim. é a Pradalto, lá na cidade de Nova Prata. De Nova Prata. Lá vem carro de São Paulo para os caras fazerem. Mas também os caras desmontam os parafusos um por um e o carro sai zero. Eu não entro nessa vibe porque Falta tempo. financeiramente não tem como, né? Tá, então tu tens uma Kombi e qual é outra menina dos teus olhos? É uma Chevrolet americana, né? 1954. É uma Chevy. É um carro que se usou muito na época, né? Chevrolet que ele até hoje, né? Sim. Aqui no Brasil, não mais que a Ford voltou, né? Não está mais fabricando Sim, aqui. claro. Fabrica nos Estados Unidos, em outros países. Mas na época a briga era grande, Ford e Chevrolet, né? Sim. Não havia as marcas todas que tem hoje. Não. E aí o que acontece? A Ford lançou uma caminhonete mega, que eu tive uma F1. F1 é uma toda arredondada, parece em vários filmes. Volta e meia aparece com os carros. Essa eu não pude ficar, porque o valor delas chegou num patamar que era necessário vender. Era. Para renovar. Sim, para poder comprar uma Kombi. Comprar ela, e a Kombi já tinha. E daí veio essa Chevrolet 54, boca de bagre, que é chamada. E depois veio outros carros. Daí hoje tem lá E agora está saindo um espaço, que é um espaço de lazer, né? É evidente que tem discos, tem moto. Sim. É um espaço que fica em frente à minha casa, de 130 metros, que vai para caber ali 7 carros apenas. O número 7 porque é um número mágico, né? Sim, sim. E daí, então, eu vou concentrar nesses 7 ali. Quando eu resolvi vender, porque aconteceu algumas coisas assim. Quer ver um exemplo? Eu tinha um Opala premiado, 1970, 6 cilindros. Sim. Premiadíssimo, cara. Onde ia era prêmio. Placa preta. E o valor que ele chegou, tu comprava uma Mercedes do mesmo ano, Sim. placa preta, e sobrava dinheiro. Sim. Aí eu pensei, entre ter um Opala e uma Mercedes e ainda sobrar dinheiro, o que eu faço? Vai sobrar dinheiro. Eu vou comprar a Mercedes. Daí eu fiquei com uma Mercedes 75 V8. Essa era muito bonita. Teve na Savaralto, concessionária Mercedes, exposta durante um mês. Sim. E o primeiro problema que ela deu, né, eu não conseguia resolver. Consegui resolver, digo, tá, agora peguei, tô avesso esse carro, vou vender esse carro. Sim. Esse carro foi para São Paulo, tá com um dos maiores concessionários lá. Daí eu tinha necessidade de trazer outro para substituir ele. Sim, claro, claro. Amor com amor se paga. É isso aí, é isso aí. Então é muito legal. Com amor se apaga. É bem isso aí. E o carro antigo tem a coisa, tem um ditado que o pessoal fala, é a máquina de fazer amigos. Sim. Onde você vai, você fala com gente pequena, médio, grande, que os caras... E tem uns que chegam num ponto da loucura mesmo, assim, né? Sim. Não é meu caso, parece. Sim, mas tem uns da terceira idade que vale a pena, porque eles te contam a história do carro, Sim, né? Eles te dão Em detalhes. São Paulo tem um cara que a família inteira digitou ele. Inteiro digitou, porque ele estava comprando Fenemê. Caminhão Olha Fenemê. só. E precisava tu botar no Google, maior colecionador no YouTube. Maior colecionador de Fenemê no Brasil, vai aparecer. E ele mesmo conta essa história. Tem 20 e poucos modelos lá de Fenemê. 20 e poucos caminhões, tu imagina? Que não serve pra nada, não serve pra olhar, né? Sim. Você não sai de caminhão. Tá né? bonito. Um que outro lá no evento, né? E então daí agora surgiu uma coisa chamada New Collection. Nova coleção. Sim. Então um carro que para ser placa preta, primeiro requisito, 30 anos. Tá. Então nós estamos em 23, 2024 praticamente. Então um carro que seja fabricado em 1990, né? 34 anos. Um carro fabricado, os primeiros carros da década de 90 ali, logo eles estão já nos 30 anos. Qual é que tu tá de olho? Olha, eu não gosto muito dessas novas coleções aí que falam, mas a minha predileta é a Mercedes. A Mercedes. É a Mercedes. Agora estão de olho nas Mercedes 83, 90. E os carros absurdos que eu não tenho. Né? Eu não estou falando em Cadillac, essa coisa aí.
Eu tô falando carros brasileiros que explodiram. Tá, mas aqueles 1939, aquelas coisas não... Não, continua lá em cima. Não Eu tive um 28, Ford 28. Ah, Americano, lindo, mas cada vez que fazia pegar era uma confusão. Esse carro, muito avaliado, esse foi para Curitiba. Eu vendi para lá. E hoje eu tenho um carro muito bonito, que é um Citroën 2CV. o que é isso? Citroën é aquele que está na Torre Eiffel. Aquele carrinho que veio para competir com o Fusca. Que ano isso? Ele surgiu na década de 50. E foi fabricado até 83, na Argentina. Ah, tu tá falando daquele Citroën da porta invertida da frente? Não, Pequenininho? eu tô falando do casca de ovo, que você empurrava ele e fazia assim, ó. Ele é redondinho, Sim. assim, em forma de curva as portas. Sim. Os argentinos Tá, adoram esse carro. tá. Esse carro tá aqui comigo ainda. Eu digo ainda, porque um carro, e tu não aproveita muito. Numa subida ele sofre, né? Sim, ele deve ser motor menos que 1000. Tive um AV Maguete, daí sim com a porta que você fala. AV Maguete. AV Maguete suicida, porta suicida. Era chamada suicida porque acontecia muita coisa. Volta e meia dava na cabeça do neguinho. E a AV Maguete é um carro lindo, tem um grupo de colecionadores que adora, mas daí eu comprei esse carro, deixei ela linda, placa preta. E daí era um barulhão, né? Eu sabia que tinha um barulhão, só que não andava. Para subir aquela subida ali da Vergueiro, era a segunda para a primeira. Eu gosto que meus amigos me chamam eu de louco, né? E essa foi para Curitiba, tá lá. É. Em Curitiba, ela ficou 6 meses, já embarcou para Blumenau. Então tem um grupo de... Mas tu tem uma relação grande com colecionadores. 6 grupos de colecionadores, todo dia ali. Uhum. Tem uns doentes que acordam às 5, mandam mensagem. Bom, aí temos as exceções dos grupos, né? Mas muito legal, é uma coisa que te traz alegria, Sim. prazer, tu te lembra a história, né? Ah, deve ser uma loucura esse vício, hein? E você acaba também tendo uma poupança. Porque um carro é uma poupança desses aí, né? Sim, um carro bom... Sim. Eu tenho um carro, por exemplo, que tem 5 na lista de espera, de Passo Fundo. Tipo assim, se tu vender, pensa em mim. Sim, ouvi isso ontem, domingo, lá no posto ainda, Shell, que é um Jeep Wrangler, de uma pessoa muito conhecida aqui em Passo Fundo, muito querida, por sinal, partiu faz pouco, que é o Caco Traem. Sim, o Caco. Esse carro era do Caco. Inclusive, Jeep, o Caco tinha uns carros antigos. Tem, até ficou para a família uma americana, uma caminhonete. E esse é o Jeep Wrangler. 98, New Collection. Sim. E esse carro tá com 98, ele tá com 26 anos o ano que vem. Mais 4 anos é placa preta. E é um carro com ar-condicionado, automático, 6 cilindros. Olha aí. Então já existia tecnologia. Já existia, feito nos Estados Unidos, né? Então, aliás, esse carro é assim, tem que segurar, né? Porque... Aliás, tecnologia, para mim, é muito relativo, né? Surgiu os carros elétricos. Pelo pouco que eu sei da história automobilística, o primeiro carro era elétrico. Sim. E o Brasil teve a experiência com o seu Gurgel também, né? Sim. O seu Gurgel foi o cara que projetou e ninguém deu bola, acharam que ele era louco. Né? Não, E os caras até acusam. E que não ia dar em nada. Até acusam bastante. Na época, o Ciro Gomes, que era envolvido lá nos ministérios, que não deu apoio para manter a empresa. A gente não sabe se isso é verdade. Mas lograram o seu Gurgel. Acho que eu judiaria, né? Mas aí, sobre os elétricos, tu me perguntasse, é bem rápido a minha opinião. Os elétricos é uma coisa que não tem como fugir, já tá aí. Sim. Porém, eu escuto, quem sabe, eu não sei nada sobre isso. Mas é um barato. Escuto os caras que estão estudando esse Em 99 eu falei numa palestra que dei sobre carro elétrico, tinha camisa de força para me tirar dali. Os caras disseram que eu não era maluco, eu era totalmente doido. De falar, né? E hoje o carro elétrico, ele, inclusive ontem, tem um programa na Band de carro, reforçaram o áudio elétrico, e uma das novidades é que não tem espelho retrovisor. É câmera. Inclusive os da porta. Sim. Tu olha para a porta, aonde tu abre a porta, tem dois negocinhos que tu olha a parte traseira e a novidade, a frente. Eu nunca entendi que esses carros mais modernos, que eles te possibilitam a câmera atrás e na frente não.
Sim, e daí agora a tecnologia tem preço, né? Tem. Sabe por quê? Um amigo meu diz assim, quanto menos tecnologia tiver, melhor. Daí eu disse, nossa, porque é menos custo operacional. Sim. Entendeu? Sim. E hoje os elétricos ainda não tá certo. Não. Né? Eles têm ainda problema. Tem algumas marcas aí. Aquele gráfico, né? A distância e a durabilidade. Eles estão. Eu admiro muito quem tem a coragem de comprar, porque é um carro que economiza, ajuda o planeta, como se diz. É. Né? Mas eu acho que vai demorar um pouco ainda a acertar as coisas. Bom, Paulinho, já estamos negociados sobre a tua próxima vinda aqui na sede, né? Olha só, prazer. Já grande. está. O microfone aberto tem uma característica e um documento chamado Procuração em Branco. Certo. Todo participante recebe ao final do programa, simbolicamente, essa procuração em branco, que é o convidado convidar um convidado. Opa! Certo? Que bacana. Nessa mesma procuração existe a presença facultativa, né? Quer dizer, você pode vir e participar do papo com esse teu convidado, né? Que eu particularmente acho mais legal, porque o convidado conhece mais o convidado do que eu, então a conversa fica mais agradável. Sim, então, com certeza. estou lhe passando desde já, né? Garantindo a tua próxima vinda literária aqui, certo, né? certo. A procuração em branco para você convidar alguém da sua relação que venha conhecer a sede, que venha daqui a pouco bater um papo contigo e não comigo. Tá, né? não, vamos estar juntos. A gente senta aqui e dá liberdade. Estamos chegando ao final de mais um microfone aberto e para encerrar, nós queremos ouvir aquela poesia que você guardou para o final. O poeta João Cabral de Melo Neto escreveu um livro chamado Morte e Vida Severina, que ele falava da trajetória que os severinos com sede e fome faziam, né? Saindo da Caatinga para chegar na cidade, no Recife. E um dia o retirante passava, só via morto, só via cemitério, só via caveira. Daí um dia ele, cansado, parou numa ponte e conversou com um senhor que se chamava Mestre Carpina e disse assim, mestre, será que não está na hora de saltar fora da ponte da vida? Traduzindo isso, será que não é melhor eu morrer? Será que não é melhor eu me matar? E nisso uma criança sorri. Ou melhor, uma criança chora. E isso faz ele sorrir. E aí o João Cabral escreveu um verso que diz assim, Severino, se eu não pude responder a pergunta que você fazia, ela, a vida, respondeu. Porque não há maior espetáculo que o espetáculo da vida. E o Natal que está chegando aí, na verdade, é a celebração do quê? Do nascimento e é a celebração da vida. Então veja como é interessante para concluir todos os momentos de dificuldade que a gente tem, seja qual for. Tu tem que lembrar desse verso. É um verso. Não há maior espetáculo que o espetáculo da vida. E o espetáculo é poder estar aqui ao teu lado hoje e falar com todo esse pessoal que teve a paciência de nos acompanhar. Muito obrigado. Bom, Paulinho, desde já o Alexandre, o Neno, a sede agradece por você aceitar o nosso convite, uma conversa muito bacana. Eu sei que a gente tem muita coisa para conversar, né? Mas hoje chega, tá? A próxima tua vinda, volto a dizer, você está desde já convidado. E nós vamos terminando mais um microfone aberto. E eu não vou contar quem será o próximo convidado que irei bater um papo. Tchau! Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800 Loja 2. Sede passofundo@gmail.com. Fone 54 99637 1607.